Legal com você? Voltando então para a gente poder continuar nosso trabalho aqui, vou agora tirar esse cartuchinho e colocar o cartucho de 13, tá bom? 13 curvado Magnum, para a gente poder fazer essa parte do sombreado aqui de fora. Então eu vou estar usando aqui a tinta mais clara, diluidinha, para fazer o efeito mais suave, né? Para ficar os detalhes mais bacanas, e sempre lembrando que quanto mais suave, melhor, porque depois você pode escurecer. Procure nunca iniciar o seu sombreado com uma tonalidade muito escura, porque senão você vai estar sujando demais ali, né? Vai ficar talvez além do que você precisa e você não vai conseguir clarear mais, tá bom? Então o segredo é o seguinte: se você faz clarinho, você consegue escurecer depois com a maior facilidade, tá bom? E se você fizer escuro, você não vai conseguir clarear mais, vai ficar ruim, não adianta tentar botar branco, não vai ficar bom, tá bom? Então, sombreado é o seguinte, é isso aí, é capacidade de você identificar o tom que você quer para sua tatuagem, tá ok? Então, olha, fazendo movimento de vai e vem em formato de pêndulo, bem suave, sem pressionar demais. Estou fazendo a parte mais clara, onde eu fiz a marcação, onde eu delineei aqui, para ficar mais claro. E agora eu vou descer aqui nessa parte de baixo, onde também tem uma mancha mais clarinha, só para fazer essa marcação de fundo, né? E agora eu vou começar a preencher aqui, ó, que aqui é um meio tom, não é nem claro nem escuro, é um cinza mais acentuado um pouco, para depois eu colocar um tom de cinza mais escuro entre isso aqui tudo, né? Vai sair quase preto. Mas aí você vai observar como é que eu faço, olha só. Eu estou com o mesmo tom de tinta e eu vou passar bastante vezes em cima. Lembrando que essa técnica aqui de preenchimento com a tinta clarinha, que ela vai escurecendo, é só funcional para pele artificial, porque ela é bem branquinha, tá bom? Se você fizer isso aí na pele do cliente, não vai adiantar nada, só vai ficar avermelhado, vai ficar sangrando e o tom de tinta vai ficar clarinho do mesmo jeito. Agora na pele artificial funciona bem. Na pele do seu cliente você vai ter que mudar o tom da cor realmente para poder ficar um tom acima, para escurecer um pouco mais. Então às vezes eu tenho que usar a máquina de lado, às vezes eu tenho que usar a máquina de frente, dependendo da posição que eu pego aqui no local que eu tenho que fazer, tá bom? Agora eu já peguei a tinta um pouquinho mais escura para poder fechar essas partes aqui, ó, onde eu quero que fique realmente mais escuro. Sempre lembrando passar a movimentação suave, sem forçar demais. Aqui, olha, eu já quero bem clarinho, então passando bem suave, né? E vou unir com a parte escura. Agora eu já estou pressionando um pouquinho mais para entrar mais tinta nesse local aqui. É bem interessante que essa técnica a gente consiga fazer na pele artificial, para você poder entender a diferença de trabalhos que você consegue fazer tanto na pele artificial como na pele do seu cliente, tá bom? A pele do cliente já é um pouco mais diferenciado, né? A pele é mais exigente do que a pele artificial. Vou escurecer aqui um pouco aqui em cima, onde eu tinha começado a fazer com a outra maquininha, né? De 5 agulhas, que já não estava dando aquela qualidade, porque ela é muito fininha, ela não preenche do jeito que a gente precisa. Então vamos preencher aqui para igualar, passando bastante, né, para que ela fique no tom que eu quero. Olha só. E agora passar um pouco de vaselina para poder ajudar a pigmentação. Aqui eu posso até pegar um pouco mais de tinta mais escura para poder fazer esse trabalho aqui, porque aqui já vai escurecer realmente. Então eu posso estar acentuando um pouquinho mais, só que com cuidado para não ficar marcado, né? Observa o movimento de vai e vem
de pêndulo, tá ok? A velocidade da minha mão, isso é muito importante você observar, para você sentir qual que é a maneira que você tem que fazer para poder atingir o mesmo objetivo. E conforme a tinta vai acabando, você vai continuando e depois você pega um pouquinho mais para poder finalizar a parte que você está fazendo ali. Aqui já é uma parte mais clara, eu vou ter que fazer com a tinta diluída daqui um pouquinho. Uma coisa interessante que é bom ressaltar para você que usa máquinas de motor, se você estiver usando cartucho, você não precisa colocar borrachinha aqui, tá bom? Você pode deixar o motor livre, porque não vai interferir em nada o fato de você colocar borrachinha ou não, tá bom? A borrachinha a gente coloca só para diminuir aquela batida, né, que a agulha tradicional, a agulha inteiriça, né, com biqueirinha, com a ponteirinha descartável, só para diminuir aquela chacoalhadinha que ela dá, né, aquela vibração. Então você vai estar diminuindo a potência do motor também se você fizer isso. Aqui no caso do cartucho não tem necessidade realmente de se usar a borrachinha. Você pode deixar o motor trabalhar solto, porque como o cartucho não está emendado na haste, entendeu? Você não vai ter problema de trepidação nenhuma, porque o cartucho não trepida, ele não vai ter nada de efeito negativo em relação ao trabalho da agulha por causa desse ponto de estar faltando a borrachinha. Então pode trabalhar tranquilo, sem medo. Vamos fechando aqui em cima, um pouquinho suave, bem de boa, até chegar no tom que a gente queira fazer. Vou fazer clarinho aqui, né, porque eu vou ter que fazer um escuro no meio. Essa parte aqui toda é bem suave, olha só, porque essa pessoa aqui, ela é uma loirinha na realidade. Tem alguns detalhes aqui que eu vou ter que fazer com a RL mesmo. Não vai ter como fazer com essa aqui porque ela é muito larga, nem virando de lado não vai dar o efeito que eu preciso. Então vamos lá, essa parte aqui do lado já está fechada, vamos partir para o rosto agora então. Vamos partir para o rosto, essa lateral aqui. Lembrando que é bom você trabalhar com a tinta bem clarinha de início, olha só, tá vendo? Bem suave, movimentinho de vai e vem, formatinho de pêndulo, para você atingir a coloração que você quer, a tonalidade que você precisa. Tá ok? Então isso é muito importante. Aqui eu quero um pouco mais escuro, eu vou passar um pouquinho mais e pressionar um pouco mais a máquina para que ela jogue um pouquinho mais de pigmento dentro da pele, mas sem ferir, tem que trabalhar suavemente. Pode perceber que a pigmentação fica boa, fica bonita. Então isso aí é tudo técnica, tá bom? Não tem segredo igual algumas pessoas pensam. Qual que é o segredo? Não existe segredo, existe só técnica, tá bom, meus amigos? Então a partir do momento que vocês pegam a técnica, tudo vai se desenrolar da melhor maneira possível no trabalho de vocês. Vou escurecer um pouco mais aqui também, sempre observando o desenho original para procurar passar o máximo de informação que tenha lá, passar para cá. Aqui é bem clarinho, essa lateral. A orelha também é bem clarinha, então eu vou passar ela bem suave, olha. Deixa eu pegar um pouquinho mais de tintinha aguada lá, bem suave, só para não deixar branca, olha. É um cinza bem clarinho, é até menos que 10% esse cinza aqui. Se tiver a tinta 10% diluída num tubinho aí, você vai ter que diluir essa tinta no batoque para ficar mais claro um pouquinho. Então olha só, fazendo esse preenchimento aqui, ó,
bem legalzinho. Já puxando aqui pro lado do olho. Aqui é um pouquinho mais escuro. Então eu estou trabalhando com a máquina de lado para poder fazer esse efeito aqui do jeito que eu preciso. E depois eu vou ter que voltar também fazendo mais alguns detalhes de 5RL, tá bom? Aqui, olha, eu vou preencher todo com esse plano de fundo nessa tonalidade. E aí depois eu vou fazer mais alguns detalhezinhos pontilhados, alguma coisa parecida para dar uma textura usando a RL nesse local aqui, para ficar com aquela sensação de que é um osso trincadinho, né? Fica bem bacana. Quando a gente está trabalhando na pele do cliente, o branco ajuda muito a dar o destaque nessas partes, porque ele vai dar uma vida, né? Ele puxa bastante o brilho para ficar aquele tom mais radiante, né? Aqui a gente não consegue dar um destaque muito grande, porque tem que estar trabalhando só com o branco da pele e aí ele acaba fosqueando, né? Aqui também, olha, só na parte de dentro um pouquinho mais escuro e as lateraisinhas um pouquinho mais claras, deixar um filetinho branco ali na beirada para dar um pontinho de luz, né? Então, olha só, a tinta está quase acabando, vou pegar mais, vou passar um pouquinho de vaselina também, porque a vaselina ajuda muito a trabalhar dessa maneira aqui. Aqui no meio eu tenho um tom um pouquinho mais escuro, olha só. Então pressiono um pouquinho mais a máquina para ela dar uma diferença aqui, dar uma tonalizada. É bem interessante quando você começa a aprender a fazer os detalhes, se torna muito gostoso, não se torna desafio mais, se torna um trabalho que você vai simplesmente fazendo, observando e tudo que acaba dando certo depois no final. É lógico que se você for fazer esse trabalho na pele do cliente, você não vai ter tanta tranquilidade como eu estou tendo aqui, porque eu posso trabalhar do jeito que eu quiser e a minha pele artificial não está reclamando de dor, não se incomoda, não fica mexendo, né? Então é muito até mais fácil de fazer na pele artificial do que no cliente. É a mesma técnica, só que a facilidade de você ter a dinâmica de trabalho do jeito que você quiser, o quanto de tempo você quiser ficar furando, a pele artificial não vai reclamar, né? E quando a gente está com o cliente ali, o cliente acaba reclamando, quer parar um pouquinho e fica se mexendo, então acaba até atrapalhando, né? Mas faz parte, a gente tem que saber lidar com esse tipo de empecilho também na tatuagem. Aqui, ó, já subindo o tom, meio tom aqui, né? Deixando a beiradinha mais clara um pouco. Procurar fazer essa parte aqui. Mesmo que seja escuro, eu vou fazer um plano superficial, um pouco mais claro, porque tem partes que não são totalmente fechadas de preto escuro, entendeu? Então eu tenho que passar várias vezes até eu pegar aquele movimento, né, que eu preciso para dar essa tonalidade aí. Então tem que ir devagar, não pode já meter o pretão escuro em cima, porque acaba detonando, né? Então olha só, tem as partes mais claras ao redor da boca aqui, que vai ter que destacar o lábio. Então agora sim eu pego o preto para eu poder fazer esse chapado aqui, ó, na lateral onde eu tinha feito o risco. Mesmo assim, passando suavemente, e vou passar a vaselina para me ajudar a ter uma noção melhor da pigmentação de como está ficando. Trabalhando com a máquina de lado em formato de pêndulo. Aqui em cima é preto, que vai descendo para o lado da boca em forma de arraste. E aqui ele vai fazendo o arraste para se dissolver naquele local ali onde emenda com o bigodinho chinês ali, tá? Fazendo de bolinha agora. Pelo fato de ser um espaço muito pequeno, a gente às vezes tem que ficar virando a máquina em várias posições
Então é bom que você treine bastante esse tipo de posições também que você precisa trabalhar com a máquina, tá? Porque isso aí vai te facilitar muito o desempenho na sua tatuagem. Aqui agora eu estou fazendo um arraste, olha, para ele se dissolver aqui embaixo. Vai ser um escuro, mas vai se dissolvendo aos poucos aqui, ó. Deixando um pouquinho da lateral do lado de cima mais clara. E aí aqui essa lateral eu vou escurecer um pouquinho mais para se unir com a parte de baixo. Escurecer mais em cima para ficar bem chapadinho, para dar o contorno do nariz ali, a sombra bem escura. E é assim, tem que ser feito com paciência, tá? Tem que ter bastante paciência. Aqui já vai juntar com o lábio, tá vendo? Então procura fazer o que você está enxergando no desenho. Fazer como você está enxergando no desenho é o que vai te ajudar a ter uma qualidade. Legal, vamos na vaselina e vamos seguir adiante. Vou escurecer um pouco mais aqui essa parte. Que até então eu estava com a tinta mais clarinha, né? Então agora eu vou escurecer um pouquinho mais, ó. Não pode ser muito, para não perder o efeito. E já vou aqui para dentro do olho com a parte mais clara, tá bom? Olha só, eu vou fazer todo esse plano aqui, depois o plano médio, né? Ó, de cinza médio. Depois eu vou escurecer e depois eu vou fazer alguns detalhes, né? Alguns risquinhos com a 5RL. Vou preencher um pouco aqui onde eu já tinha deixado marcado algumas partes mais escuras. Isso é bem legal a gente fazer algumas partes cinza mais escuro, outras mais claras, para dar o destaque do desenho, né? Nessas partes de osso é bom você estudar o crânio, né? Pegar umas fotografias de crânio na internet aí para você poder ver como que é esse buraco aqui dentro da parte do olho aqui. Agora já pegando a parte preta, né? Tinta preta, para fazer esse outro local aqui. Que aqui já é um escuro mesmo, já é mais um pretão mais intenso, para dar aquele contraste que a gente precisa. Trabalhando com a máquina de ladinho, poder fazer a beiradinha do contorno e juntando agora a parte escura com a parte média que eu já tinha colocado, fazendo um arraste, para ele dar um degradê. Legal, agora trocar de novo esse cartucho, colocar o outro para a gente colocar os tracinhos ali em alguns locais. O pessoal às vezes me pergunta, todo mundo me pergunta, mas o cartucho é melhor do que a agulha normal? Não é que é melhor, gente, é mais prático para você poder fazer as trocas que forem necessárias ali, entendeu? Então fica mais rápido para você trabalhar, você não tem que ficar trocando de máquina inteira, você vai trocar só o cartucho. Então é isso aí, dependendo do desempenho que você quer ter no seu trabalho, você pode usar cartucho também se você quiser. Só lembrando que o cartucho é um preço um pouco mais caro, é diferenciado pelo fato dele te oferecer esse dinamismo, né, de você poder trocar mais rápido ali, é o tal do quick change que o pessoal chama, né? E é realmente muito mais bacana você trabalhar com o cartucho dessa maneira, mas não tem necessidade realmente de ser cartucho. O cartucho não vai deixar a sua tatuagem mais bonita, tá bom? O cartucho é simplesmente um estilo de agulha para você poder trocar mais rápido.
Fazendo agora essa parte de cima aqui, dando uma sombreadinha para poder destacar ela. Isso aí, aos poucos o desenho vai se formando e é muito gostoso fazer a tatuagem dessa maneira, que você percebe que os detalhes não são tão difíceis como parecem. A gente na realidade só tem que ficar observando, né? Observando como é a propagação dos detalhes ali. Aqui, se eu tivesse colocado uma agulha mais fininha, tivesse com um cartuchinho preparado aqui de 3 agulhas, ia ser bem melhor fazer esses risquinhos aqui, mas eu não vou trocar não, porque eu acho que não tem necessidade, mas seria mais bacana, eu acho. Porque esse cartuchinho de 5 aqui, ele já está meio aberto, ele não está dando o risco de 5 mais, já está dando um risco de 7 praticamente, está bem grossinho o traço dele, mas vai dar para levar adiante sem problema. Então olha só, vamos observando ali, fazendo os detalhezinhos para poder ficar o melhor possível. Vamos então aqui para a continuação, né, dar uma escurecidinha em alguns locais. Aqui a gente tem um trincadinho, né? É bom marcar ele e fazer essa parte aqui um pouquinho mais sombreada, né? Aqui tem um pouquinho de brilho, mas eu vou deixar um sombreadinho aqui também para não ficar tão branco. Interessante aqui esse sombreado, olha só, um sombreado que vem, né? Você pode fazer com a 5RL também, tá? Porque aqui você já vai ter que fazer essas marquinhas, olha, essas marcas do nariz, né? Fazer os tracinhos para poder vir para cá e fazer o sombreado aqui, ó. Lembrando que é bem suave e com a tinta bem clarinha, tá bom? Toda essa marcaçãozinha aqui tem que ser bem suave. É muito difícil fazer sombreado com a 5RL, mas você consegue. Tem que treinar bastante. Vai no vai e vem, olha só. Treinar bastante para você poder conseguir fazer do jeito que você quer que fique. Então, uns tracinhos aqui bem pequenininhos, porque é essa feição do nariz aqui que está enrugado, né? Então vamos fazer para que ele fique bacana assim. Aqui nessa parte de cima aqui já é bem uma separação, né? Aqui também já é mais escuro aqui. É isso aí, aos poucos a gente vai conseguindo fazer o formato, né? Mais ou menos do jeito que a gente quer. Tinta bem clarinha agora, bem suave, só para fazer um pouquinho de marcação aqui nesse nariz. Mas com certeza que se eu pegar a Magnum aqui eu vou fazer com melhor qualidade, vai ficar mais bacana, eu acho. Mas eu vou tentar fazer desse jeito aqui mesmo por enquanto. Depois eu vejo se eu vou colocar a Magnum aqui ou não. Muito suavemente essa passada aqui, tá? Só pra dar uma arranhadinha de leve, olha só. Então é isso aí, espero que você esteja gostando desses conteúdos. Se você estiver gostando, pode deixar seus comentários aí, se tiver dúvidas também. Se você quiser ser meu aluno, é lógico, você sabe, é só clicar no link aí, fazer parte da família Zago Tatu, se inscrever no curso de tatuagem Expert, Iniciante Expert online, e você vai ter a minha mentoria direta pelo WhatsApp, além de ter também
o grupo de alunos aí para vocês trocarem as ideias, tá bom? É isso aí, espero que você esteja gostando. Se gostou, deixa um like aí, se inscreve no canal e um grande abraço do Zago Tatu. Daqui um pouco eu volto para a gente ir finalizando isso daqui, tá bom? Grande abraço.